Padrões familiares inconscientes. Existe uma mina de ouro por detrás da temática da aula de hoje, principalmente porque quando a gente entende os padrões familiares inconscientes que nós estamos submetidos, a gente tende a conseguir a entender o nosso papel, por que nós somos como nós somos e por que nós aceitamos inconscientemente muitas vezes e algumas vezes conscientemente cumprir o propósito que nós aceitamos cumprir na nossa vida. Essa é uma aula avançada da minha formação em psicanálise clínica, é um aquecimento para a nova turma de formação em psicanálise clínica que vai ser aberta no dia 9 de novembro, ok? Então, não se assustem, porque essa é uma aula avançada de psicanálise, de teologia e de filosofia. Então, a gente inicia a nossa psicoinvestigação, nossa psicoanálise, nos questionando o que são padrões familiares inconscientes, que é o nome da aula de hoje. Bom, padrões familiares inconscientes na psicanálise são configurações, uma constelação, na verdade, ou constelações, é daí também que vem a escola de constelações, de comportamentos, de variáveis, de variantes psíquicas que compõem comportamentos, que compõem afetos, emoções, sentimentos, pensamentos e dinâmicas relacionais entre certos elementos simbólicos e elementos existentes, né? Porque os símbolos mentais nada mais são do que imagens ou imagéticas de algo existente dentro do nosso campo do imaginário, onde os membros da família, nos complexos familiares, estejam plenamente incorporados e conscientes disso. Esses padrões são considerados inconscientes porque eles tendem a operar abaixo do nível da consciência cotidiana e podem ser extremamente difíceis de reconhecer e ainda mais difíceis de mudar, porque eles geram uma grande identificação. Nós tendemos a achar muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitos afetos ou muitas dinâmicas relacionais de pares de opostos, que é um princípio relacional também, natural ou é normal porque sempre foi da maneira como foi, mas esse normal é extremamente relativo para cada composição e constituição psíquica de cada indivíduo. Cada indivíduo com sua hereditariedade, com sua linhagem ancestral, com seu conteúdo imaginário de complexos simbólicos que traz de todos os seus ancestrais, vai chamar algo de normal e uma outra pessoa que tem uma constituição psíquica diferente vai chamar outra coisa de normal. Então, apesar de nós usarmos a mesma semiótica, a mesma palavra simbólica, normal, o referencial vivente normal para uma pessoa significa uma coisa e para uma outra pessoa significa uma outra coisa. Apesar do símbolo objetivo, palavra normal, isso é normal. Para uma pessoa significa uma coisa, para uma pessoa com padrões familiares diferentes significa outra coisa drasticamente diferente. Então, nós temos na sociedade milhões, quiçá bilhões, de tipos de padrões familiares inconscientes que cada indivíduo considera normal, porque é o seu padrão operante. Mas esse padrão operante chamado de normal possui elementos constituintes que os constitui de normal, que muitas vezes é disfuncional, não é saudável. E é exatamente por causa disso, do que muitas pessoas chamam de normal, que a maioria das pessoas não consegue alcançar resultados. O normal dela é disfuncional, ou seja, não alcança resultados, não é efetivo. Assim como o normal de uma pessoa de sucesso na área que ela tem sucesso, aquele normal daquela pessoa é extremamente saudável e funcional e leva ao resultado. Ela realmente sabe como executar um plano de ação para o objetivo
desejado. Então, é importante a gente entender esses padrões familiares inconscientes para que nós possamos discernir o que é herdado dentro de nós e o que é constituinte da nossa individualidade. Então, o processo de amadurecimento como indivíduo, como adulto, é você saber distinguir aquilo que você desenvolveu em você através da sua autorreflexão, da sua autoconsciência, do seu autossacrifício, das suas experiências de confronto com a dor e de confronto com o prazer, e o aprendizado experiencial, sapiencial, que você extraiu de cada uma dessas experiências e trouxe como uma prática vivente, apesar das suas influências herdadas. Então a gente tem dois elementos, duas variáveis extremamente influentes na constituição da psique, que é natureza, onde nós temos uma carga genética e epigenética que ativa nosso genoma, que ativa a nossa genética e faz alguns genes se expressarem, outros não se expressarem, outros se expressarem parcialmente, outros se expressarem dominantemente, outros se expressarem de maneira coadjuvante ou sinérgica ou antagônica, em conjunto com isso que nós podemos chamar de natureza, em conjunto com aquilo que é o convencionado socialmente, que nós normalmente chamamos de cultura e que também é herdado através de um processo intergeracional. É passado de geração para geração. Bom, a gente pode aprofundar um pouco mais, então, a nossa aula de hoje, psicoinvestigando quais são os principais padrões familiares inconscientes segundo a psicanálise, tá? E eu elenquei 8 principais padrões inconscientes, a mecânica dos padrões, tá? Aqui a gente não está falando das áreas que eles afetam, mas quais são 8 padrões familiares inconscientes que tendem a afetar quase que unanimamente os seres humanos, tá? Então, a gente tem na psicanálise esses padrões familiares inconscientes que referem-se frequentemente a processos e dinâmicas que são transmitidos de geração para geração, intergeracionalmente, de maneira inconsciente, sem que os seus membros estejam plenamente conscientes dessa transferência. E alguns dos principais padrões incluem, e isso acontece por modelagem e mimetização, modelagem e mimetização, modelagem e mimetização. Querendo ou não, é um depósito de fé. Quando eu sou criança, eu deposito fé no meu pai, eu deposito fé na minha mãe, eu deposito fé no meu irmão, na minha irmã, eu deposito fé no meu tio, na minha tia, na minha avó, no meu avô. Esse depósito de fé se segue com uma modelagem mental e uma mimetização comportamental. Uma modelagem mental e uma mimetização comportamental até que eu normalize aquele padrão observado e esse padrão é incorporado. A partir desse momento, eu normalizei o padrão. É assim que ele se perpetua por convivência e por transferência osmótica, basicamente. Então, muitas pessoas... Alguns dos principais padrões, então, familiares inconscientes incluem, e eu listei 8 aqui, são a repetição de traumas, como eu já mencionei, a identificação com o agressor. Não se preocupem que eu vou detalhar um pouquinho mais ao longo da aula de hoje esses 8 padrões. Esse é um padrão familiar bastante importante, tem até uma síndrome, está muito vinculada com esse mecanismo psíquico de identificação com o agressor, chamada síndrome de Estocolmo, onde eu me identifico com o meu agressor e crio empatia com aquele abusador. Eu tenho o mecanismo da projeção, onde eu jogo fora de mim aqueles assuntos não resolvidos em mim. Eu tenho os complexos familiares, assuntos não... O que são os complexos, né? Assuntos energizados no meu inconsciente ou no coletivo, arquetipicamente, em complexos familiares. Por que complexos? Porque é vastíssima quantidade de informação, por isso complexos. Complexos familiares é como um emaranhado de variáveis familiares que estão altamente energizadas e influenciando a minha psique. Um quinto fator psíquico, um padrão psíquico familiar que influencia mecanicamente a nossa psique são os papéis de rigidez familiar, né? Os papéis que nós adotamos e nos identificamos na família, que nós achamos que nós temos que cumprir. Um exemplo é o salvador. Esse padrão é extremamente comum e universal. É bem comum você encontrar pessoas que se identificam como o salvador, quer salvar os outros, não consegue salvar a si mesmo, mas quer salvar os outros. Padrão
familiar de rigidez. A gente tem o sexto, que são as fantasias inconscientes, né? Um outro tipo de padrão familiar inconsciente, que em situações de agudeza levam a sintomas psiquiátricos ou psicopatológicos, como a psicopatia, a sociopatia, a megalomania e a esquizofrenia, tá? Nada mais são do que sintomas imaginados, fantasiosos, fantasias inconscientes. A pessoa se desconecta da vida real, do que está acontecendo nela e nos seus arredores, no tempo e espaço, e ela entra em uma fantasia imaginada, desconexa, com símbolos psíquicos imaginários e monstruosos também. E isso faz com que, na fantasia, onde ela interage com símbolos monstruosos, justifique certos comportamentos de guerra, comportamentos bélicos com essas monstruosidades. É exatamente por isso que as pessoas com esses tipos de psicopatologias tendem a cometer atos atrozes, de atrocidades sociais que a grande maioria das pessoas numa normalidade psíquica não entende, mas é porque ela está presa em uma fantasia imaginada onde ela coabita com monstros, e aí ela age de acordo com o que a fantasia rege como seus princípios ordenantes. Tá? Um sétimo fator mecânico de padrão familiar inconsciente são as alianças e os conflitos, né? A que tipo de pessoas e arquétipos eu me identifico mais, e a que tipo de pessoas eu tenho mais tipo de conflitos. É muito comum a gente ver um pai que tem uma preferência, teve 5 filhos e tem a preferência por um, uma mãe que teve um filho e tem uma preferência por outro, ou você é mais amigo, você tem 10 primos, mas você é mais amigo de um, ou você tem vários amigos, mas tem um que você se identifica mais. Quais são os padrões de aliança e também conjugais, porque a gente não se interessa por todas as pessoas que teoricamente entrariam na nossa lista de pretendentes. A gente se interessa por pessoas específicas, tem uma certa energia específica, e isso é por causa do arquétipo, da função, do propósito a que ela vive a vida dela. É o arquétipo que faz a aliança acontecer, inclusive a conjugal também, assim como a amizade, assim como as alianças familiares, e também os conflitos. Os conflitos também são arquetípicos, é através da função que aquela pessoa exerce. Se o arquétipo que ela vive ou que ela incorpora é contrário ou antagônico ao meu, eu vou ver ela como um nêmesis, ou vou ver ela minimamente de maneira conflituosa. E um oitavo mecanismo psíquico de padrões familiares é o processo de transferência. Então a gente tem projeção, que é eu ver no outro aquilo que está mal resolvido dentro de mim, e o processo de transferência é eu atribuir ao outro características que eu quero desenvolver em mim, ou que estão latentes em mim, ainda mal resolvidas ou subdesenvolvidas, tanto positivas quanto negativas, ok? Esses padrões, esses mecanismos psíquicos todos são explorados no processo psicanalítico terapêutico quando se suspeita que estão afetando a saúde mental ou dinâmica relacional de um indivíduo. A análise e a interpretação desses padrões são altamente complexas e requerem um profundo trabalho terapêutico. Como eu disse, essa é uma aula avançada para interessados na minha formação em psicanálise clínica ou para alunos na minha psicanálise clínica, que eu sei que tem muitos alunos da formação aqui também. A gente pode dizer, então, para a nossa reta final, que existem padrões familiares inconscientes mais associados a mulheres e a homens? Sim, existem. A gente pode dizer que tem 3 arquétipos, padrões familiares inconscientes mais comumente associados a mulheres, que é o complexo de Electra, que é a projeção parental de pai em homens, a identificação materna, que é a projeção do papel de cuidadora em pessoas que ela percebe vulnerabilidade temporária ou continuada, e a projeção de autossacrifício, de sempre achar que as necessidades dos outros são maiores ou mais importantes do que a própria necessidade. Esses 3 tipos de projeção são mais comumente associados à energia psíquica feminina, que é mais comumente associada às mulheres. Nos homens, a gente tem o complexo de Édipo, que é a projeção parental de mãe em modelos femininos. A gente tem o complexo de repressão e de transferência da repressão emocional, que homens tendem a não mostrar ou a ocultar as suas emoções dentro das situações, exceto a raiva, que é uma projeção de pseudo-força, mas todas as outras emoções os homens tendem a ocultar. Esse é um tipo de processo onde os homens tendem a se identificar mais, são padrões familiares
mais comumente associados à energia psíquica masculina, e também a padrões familiares de performance e de poder, que também está muito associado com padrões psíquicos masculinos, que tem uma ênfase cultural que os homens têm que ser provedores, líderes ou dominantes, porque o valor deles está associado ao que eles geram para a família e para a sociedade, não pelo que eles são, tá? O que pode levar a padrões de comportamentos focados em sucesso, poder e controle. Lembrando que não é exclusividade dos homens, mas é a associação com a tendência dos homens pela característica, sim, masculina. Assim como os padrões 3 anteriores que eu falei, associação a padrões da psique feminina, que normalmente estão associados às mulheres. Bom, a conexão entre os padrões familiares inconscientes e a neurociência, ela pode ser explorada por meio dos estudos dos comportamentos e dos traumas e como que eles são transmitidos através das gerações dos processos de neurotransmissores e fisiológicos. Então, através das frentes de estudo de memória e de aprendizado, como que a memória e o aprendizado se decorrem, né? Como é que os traumas se fixam e se perpetuam no cérebro, né? E como que o cérebro atua do ponto de vista de neurotransmissores nesses eventos. E muito das pesquisas farmacológicas vem desses estudos de neurociência.